Vamos continuar nossa conversa sobre propósito? Vamos lá, então. Existem dois tipos de propósito. Os nossos, que nascem dos nossos sonhos, de objetivo, até mesmo de cultura, de família, certo? Mas existe o outro propósito, que é o propósito de Deus na nossa vida, que é o propósito de Deus para nós. O propósito que eu descobri não foi o meu propósito, não. Foi o propósito de Deus. Como que eu sei que é o propósito de Deus? Bom, Deus pode fazer nascer um propósito na sua vida através de um sonho, realmente. Ele pode fazer com que nasça um desejo dentro do seu coração, certo? Mas aí vai restar ali uma duvidazinha, você vai ficar se perguntando, mas será que esse desejo é meu? Será que esse desejo é meu mesmo? Será que sou eu que estou desejando isso? Ou será que foi o próprio Deus que pôs esse desejo no meu coração? Bom, fica a dúvida. Você vai ter que buscar uma maneira de esclarecer isso daí. Como que eu não tenho dúvida que esse propósito na minha vida é um propósito de Deus? Bom, porque ele nasceu da dor, da dor, da dor. Então, eu era muito nova quando eu tive o meu primeiro contato com a justiça. Eu era vítima, no caso. E como todo mundo imagina e como todo mundo pensa, vítima não precisa de advogado. Será? Será que não precisa? Depende. Essa vítima já teve numa audiência antes? Essa vítima ela já teve que falar sobre algum assunto delicado com um profissional, com um juiz, com um delegado? Ela já teve que prestar depoimento alguma vez? Ela sabe como que funciona? Como que ela vai ser interrogada? Ela sabe? Todas as vítimas, quando elas participam do interrogatório, quando elas vão prestar um exame de corpo de delito, por exemplo, todas elas que você conhece, que você já ouviu falar, elas vivenciaram situações que para elas foi normal, foi tranquilo, foi assim, tipo, nossa, eu me senti super bem, super acolhida e foi tudo ok? Pois é, não é o meu caso, não é o meu caso. Não vou se aprofundar na minha situação em relação ao caso, mas eu quero trazer aqui para vocês o seguinte, que entrar dentro de uma sala de audiência, prestar um depoimento, ou até mesmo numa delegacia diante de um delegado, ser interrogado, sem você saber ou sem você se sentir segura por alguém que não tem nada a ver com o assunto ali, é fundamental que você se sinta segura quando você estiver prestando um depoimento. O advogado serve para isso. Eu não tive essa felicidade. Passados-se os anos, passados-se os anos, trabalhando na casa de uma pessoa, casa de família, muito nova ainda, com uns 14 anos de idade. O filho da patroa fazia faculdade de direito. E eu me lembro bem pouco das coisas que eu vivi nessa fase ali, mas dessa situação aqui eu me lembro perfeitamente. De um dia que ele chegou do estágio em casa e ele comentou que o local onde que ele fazia o estágio era extraordinário, que era um lugar maravilhoso. Fórum da capital de Santa Catarina, Florianópolis. Aquele prédio redondo, bonito. E ele falava com certo brilho nos olhos. A forma como ele falou assim chamou atenção. Aí um dia, eu voltando para casa, no ônibus, eu passei em frente ao prédio que ele fazia o estágio. Eu lembro que da janela do ônibus eu olhei para cima, fiquei olhando assim, e eu imaginei,
Poxa, deve de ser bacana trabalhar num lugar desse. Passa-se os anos. Eu vou trabalhar na casa de uma juíza, pessoa extraordinária, pessoa maravilhosa. Trabalhei na casa dela. Um dia, fazendo o meu serviço, eu abro a gaveta para arrumar, para tirar as coisas de dentro da gaveta, porque ela ia ter bebê, então eu precisava tirar aqueles documentos dali para ela poder então arrumar aquelas gavetas ali para futuramente estar colocando ali algum pertence que seria do bebê dela. Bom, quando eu abro a gaveta, que eu puxo a gaveta, escorre 2 carteirinhas assim, elas escorreram e bateram assim, daí eu olhei, eu vi uma carteirinha vermelha e uma verde. A vermelha me chamou a atenção, estava escrito carteira de identidade do advogado. Inacreditável. Bom, naquele ano, ela pegou férias, ela levou vários processos para casa, férias, entre aspas, né? Porque profissional que é comprometido não tira férias, né? Foi o caso dela. Ela levou vários processos para casa e me lembro de ajudar a tirar os processos de dentro do carro. Na época ainda eram processos físicos, várias cores das pastinhas, amarelinhas, cor-de-rosinhas, verdinhas, azuis, e por aí vai. E eu achei extraordinário aquilo dali, aquelas pastinhas, nossa, mas o que que é isso? Ah, isso daqui são os processos. Tipo assim, e a senhora vai ficar resolvendo isso, mas a senhora não está de férias? Eu falei assim, de férias não é bem assim, né, Ângela, não é bem férias, né? Tem alguns casos aqui que merecem atenção e por aí vai. E eu achei muito bonito aquilo. Foi uma pessoa assim que fez eu olhar e falar assim, poxa, isso é bacana, é uma profissão sensacional. Bom, passa-se os anos, eu acho que Deus olhou para mim e disse assim, essa garota não está entendendo os sinais que eu estou mandando para ela, eu vou ter que dar um sacode na vida dela. E foi bem assim que aconteceu. Na minha vida deu uma girada, só que ele virou de cabeça para baixo. Virou de cabeça para baixo. E de uma forma muito extraordinária eu fui para dentro da faculdade de Direito. Meu estágio, quando eu já estava terminando a faculdade, foi que abriu os meus olhos. E foi aonde que eu entendi que eu não estava dentro de um propósito que era meu, mas sim um propósito de Deus para mim. Por quê? Eu me inscrevi para vários estágios que eu precisava fazer, vários estágios. Bom, eu me inscrevi e fui chamada. E quando eu recebi o endereço do local aonde que eu estaria fazendo o estágio, adivinhe só aonde que era o estágio. Gente, era naquele prédio, aquele prédio redondinho, na capital do estado. Eu me lembro de eu entrando lá, quando eu entrei, que eu olhei para cima, que eu vi redondo todos os escritórios e aberto, é como se fosse um poço, né? Que eu olhei para aquilo e falei assim, caramba, eu tô aqui. Aí a ficha caiu. E daí os sinais começaram a se encaixar como peças de um grande quebra-cabeça. Foi ali que eu me dei conta de que eu não estava vivendo algo que eu escolhi para mim, mas algo que Deus escolheu para mim. E o caminho dele não foi assim um dos mais felizes. Foi um caminho bem doloroso. Mas foi um caminho que valeu a pena cada lágrima, cada choro. Começou a fazer sentido para mim. E com certeza para você também as pecinhas vão começar a se encaixarem e a vida vai começar a fazer sentido.